Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Voz da Sabedoria. Aqui é um espaço onde nós vamos estar aqui fazendo uso dos conselhos milenares e atemporais do Salomão, trazendo aqui para a nossa vivência, para o nosso dia a dia, alguns ensinamentos poderosíssimos que ficaram registrados no livro de Provérbios. Então, você que já chegou aí, já aproveita, dispara esse link para toda a família, grupo de amigo, de vizinho, de condomínio e vem conosco, porque hoje o nosso podcast promete. Vamos trazer aqui um assunto que se fala muito na atualidade, sobre inteligência emocional. E o nosso tema de hoje é inteligência emocional e sabedoria, como controlar suas reações. E você? Quando está no momento de desafio, quando você é afrontado, confrontado, como que você tem reagido? Como que tem sido o teu posicionamento? Você é aquela pessoa que exerce o autocontrole ou é você aquela pessoa descontrolada, descontrolado, que já roda a baiana e começa ali a fazer um barraco, formando uma tempestade no copo d'água? E é sobre isso que nós vamos estar aqui falando. A nossa convidada, para lá de especial, é a Viviane, uma empreendedora, empresária, que está aí à frente de grandes movimentos e uma empresa fortíssima no mercado no ramo de alimentação. E ela hoje vai nos falar, porque nós que somos empreendedoras, sabemos o quanto é desafiador, em alguns momentos, manter o equilíbrio, o autocontrole e a postura diante de alguns desafios que surgem no nosso dia a dia. Principalmente em nós que temos colaboradores, né? O saber, temperamento de um e de outro. E Salomão, ele nos instrui como agir frente a tudo isso. E nada melhor do que a Viviane. Viviane, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui no nosso segundo episódio do Voz da Sabedoria, que vai trazer aqui de uma forma leve, trazendo clareza e consciência para a nossa audiência, o como é possível fazer uso do livro de Provérbios no nosso dia a dia para ter uma vida com mais diligência, com mais sabedoria nas nossas tomadas de decisão. Muito obrigada. Eu me sinto muito honrada no segundo episódio de estar fazendo parte desse projeto que é encantador e quero agradecer a toda a audiência que vai nos acompanhar e tenho certeza que o Senhor vai falar muito grandiosamente através de nós para atingir a sua vida. E eu sempre digo, se às vezes não fizer sentido neste momento, guarde essa palavra, porque o Senhor vai colocar pessoas no seu caminho para que você transborde isso para eles. Isso mesmo. Viviane, fale mais um pouco sobre você, a sua trajetória, antes de nós entrarmos aqui no assunto. Gente, eu sou Viviane Fernandes, sou cristã, tenho 2 filhas, sou casada com o Márcio há quase 30 anos. E no mundo do empreendedorismo tem exatamente uns 12 anos, um pouco mais de uma década que nós estamos aí no empreendedorismo. Sou escritora, palestrante, já levamos várias palestras de conteúdos também muito transformador para as pessoas. Então, assim, quando a pessoa fala assim, o que você faz? Até a mente fala assim, dá uma bugada. Porque nós temos a habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas sempre com foco, né? Sim. Tudo intencional no sentido por que você está fazendo determinadas coisas. E olha, é essencial o foco, porque senão você se perde. E olha, algo bem interessante que Salomão nos traz no livro de Provérbios, no capítulo 16 e no 32, que ele fala, trazendo lá um breve resumo, governar o próprio espírito é mais poderoso do que querer governar uma cidade. Então, olha a importância, porque muitas vezes nós estamos governando, administrando as nossas atividades, funções do dia a dia. Mas quando olhamos para o nosso mental e o nosso emocional, está tudo desestruturado. Então, o nosso convite para você que está aqui nos acompanhando hoje é: dê prioridade para as suas emoções, para a sua saúde mental, para o seu emocional, que quando você traz essa prioridade, esse autocuidado para si, todas as demais coisas na sua vida começam a caminhar com mais leveza e equilíbrio.
Gente, já quero também aqui justificar a ausência da minha companheira Adelita, do Café com Provérbios, que nós estamos juntos na Voz da Sabedoria. No próximo episódio ela estará presente, hoje não foi possível. E é isso aí, vamos seguir adiante, porque as horas se passam e quando a gente percebe, se não dá para voltar mais atrás. Viviane, quero já te deixando aqui uma primeira pergunta para você. O que significa, na prática, governar o nosso espírito, segundo esses conselhos que está aí no Provérbio 16:32, que Salomão traz para as nossas vidas? E olha só, é muito interessante nessa questão dos provérbios que o Salomão escreveu, é como nós tivemos hoje na nossa época a vivência dentro do evangelho e escrevermos a sabedoria para as pessoas que vão deixar. Por isso a importância da gente escrever livro, deixar os nossos pensamentos. E quando eu já estava lendo essa passagem, logo me remeteu à questão do que Jesus deixou para a gente. Né? Ele reafirma, através de Cristo, quando, por exemplo, você vai na palavra e diz que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Sim. Quando você lê que existe a possibilidade, que está escrito, se está escrito é porque tem, de você ter esse domínio próprio, opa, qual é o caminho que eu tenho que seguir para poder ter esse domínio próprio? Porque ele existe. Sim. E não tem como nós falarmos do que a gente não vive, não tem como eu não falar para você de fé, não tem como eu não falar para você de espiritualidade, Sim. não tem como eu falar de novo nascimento. Porque se for por nós mesmos, como carne, nós não conseguimos sozinhos. Não. A nossa natureza, a palavra já diz, que é formada em ira. Então, se eu não buscar o Espírito Santo para que eu busque esse domínio próprio, ele não vai acontecer. Então, é um processo. A gente fala no processo do empreendedorismo, a gente fala, existe um processo espiritual também. Sim. Mas desde que a gente busque. Sim. Ele não vai vir. O Senhor, ele não é invasivo. Então, para que a gente consiga colocar essas palavras em prática, é primordial. Não tem como falar que se o Espírito Santo não estiver do seu lado e você buscando o Senhor, as coisas não acontecem. E o quanto que é essencial ter esse equilíbrio do mental e do emocional. Como já dizia o Daniel Goleman, ele é um psicólogo norte-americano, e ele que trouxe ali, lá no meado de 1995, essa temática que até então não se era abordado sobre inteligência emocional. E ali ele apresenta 5 pilares da inteligência emocional. E quando eu olho ali para o autocontrole, eu estou me remetendo ao domínio próprio. Porque tudo que existe hoje, tanto estudos partindo da ciência, da filosofia, tem um cunho na base do livro mais antigo, né? Do livro da vida. Então, assim, quando eu olho para ali, o que Daniel Goleman traz, para alguns é novidade, mas quando eu olho para o livro de Provérbios e quando eu olho para a vida de Paulo, eu entendo que ele já fazia um uso. Exatamente, né? de outra forma. Sim. Ele já fazia um uso, já tinha a empatia, a habilidade social, o autocontrole, todos esses compostos que Daniel aponta ali como pilar dos 5 pilares da inteligência emocional, eu encontro aqui, olhando para o livro de Provérbios, olhando para Salomão. Dizer assim, um conselho que tem mais de 3.000 anos atrás, mas que é atemporal para os nossos dias. E você sabe o que é interessante? Você que tem uma equipe, lidera uma equipe, o quanto que Daniel Goleman, ele traz também, ele retrata que hoje, no momento de contratar, as empresas hoje em dia, principalmente as multinacionais, eles têm dado prioridade aos soft skills. Não é mais o QI, a melhor faculdade, o melhor currículo, as melhores formações, PhD, doutorado, não. É a habilidade que temos de nos relacionar com o outro, de evitar conflitos, de chegar, de amenizar. Essa forma de que hoje, no momento do contratar, num processo de entrevista, é a prioridade. Então, quanto é importante investir no autoconhecimento, investir em boa leitura, investir numa mentoria, investir num processo de uma imersão. Nós temos a Carta da Virada, eu tenho o Movimento Encontro. Então, nós estamos sempre trazendo... Existe um leque de possibilidade. Sim, existe. De fortalecer, de fato, de se permitir trazer esse autoconhecimento e não desconstruindo a nossa identidade. Exatamente. Ao contrário. Por exemplo, quando você iniciou, falou assim, qual que é o seu perfil?
você tem esse temperamento ou você joga no ventilador e só joga roda baiana, né? Conforme você falou. Olha só a gente trazendo isso para o evangelho. Como também fala em Provérbios da ira. Nós podemos sentir a ira. Sim. Só que a palavra nos ensina o quê? Ireis, mas não pequeis. Isso é uma inteligência emocional. Isso é uma inteligência emocional que eu falo assim, você pode até se irar, tá tudo bem. Só que segura na casinha, porque você não pode pecar. E o pecar é você extrapolar, é você soltar a barraca. Daqui a pouco não tem mais como voltar. Sim. Então, já se falava de inteligência emocional de uma forma diferente. E com a atualidade, que nem você veio trazendo, abre a mente. Às vezes a pessoa não entende de uma forma, mas vai entendendo do outro. E vai passando de geração. Quantos anos já não tem isso? Falando sobre isso? Sim. E hoje, se permitir conhecer pessoas... Aí não tem como falar do evangelho também, deixa eu dizer isso. Quando a gente fala assim de pessoas, nós temos a oportunidade hoje de entender cada temperamento, cada perfil comportamental. Quando você estuda sobre pessoas, que tudo é sobre pessoas. Você começa a entender que as pessoas... Tem umas que agem de um jeito. Do mesmo jeito que eu falo com um colaborador, eu não posso falar com outro. Aí você vai... Onde está isso na Bíblia? Pega os discípulos de Jesus. Sim. Era tudo igual? Não. Mas ele tratava cada um conforme era o seu temperamento. Conforme era a sua forma. Sim. Pedro, misericórdia. Mas olha como foi lapidado. Paulo... Como foi? Foi de uma maneira diferente a abordagem. E foi um dos maiores discípulos que trouxe o evangelho. Então, assim, a gente se permite. É que nem ela falou, você tem que se permitir a conhecer coisas novas que vai melhorar o seu comportamento. E quando você melhora o seu comportamento, você consegue melhorar todos aqueles que estão ao seu redor. Sim. Não... Perfeita pontuação. Porque, olha, você trazendo esse contexto... Olha, naquela época, o mestre da inteligência emocional, né? Nosso grande mestre. Então, gente, é algo que a importância, o próprio Cristo, ele trouxe ali nos ensinando. Então, se permita, de fato, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Síndrome de Gabriela não dá, né, gente? Não dá. Ou então, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Também não dá. É sobre... me permitir. Se eu posso ser uma melhor versão para mim mesma e para o mundo, por que não me permitir ser essa melhor versão? Agora, se você quer continuar onde você está, não reclame. Porque a gente vê muita gente reclamando. O que é reclamar? Você ecoar 2 vezes o que você está falando. Só que quando você continua a reclamar, as oportunidades você não vê passando, porque você não está preparado. Sim. Essa é a questão. O que você quer? Às vezes você pode estar nesse momento e falar assim, nem eu sei o que eu quero. Então, é uma oportunidade de você resetar. Sim. Olha a oportunidade de você estar tendo de ouvir isso e falar assim, não, peraí, eu preciso acordar. E, já passou o tempo, eu tô velho. Não existe isso. Existe a hora que você determina a sua mudança. Concorda? Sim. É sobre decisão. Decisão muda destino, né? E movimento, uma coisa que eu sempre falo, movimento gera acontecimento. Independente de quando ele vai acontecer. Se você se movimenta, não tem como. Vamos para a palavra? Se você planta, você colhe. Você colhe. Não tem como. Como vocês estão numa conversa assim, né, paralela, e vocês estão olhando, cada uma está olhando para sua câmera. Aí, às vezes, fica as duas olhando para a central, tá na conversa. Só para ficar mais dinâmico, tá bom? Tá. Mas tá ótimo, você tá indo bem. Tá. Muito obrigada. E trazendo agora aqui, é bem interessante, a semana passada nós falamos sobre semente, no nosso primeiro episódio aqui. Eu trouxe a analogia que o nosso campo aqui, existe uma frequência, e aqui em cima existe vamos dizer, uma grama verdejante. E tudo que eu estou lançando, eu estou criando. Vai dar fruto. Todos os meus comportamentos e todas as minhas palavras, elas vão produzir alguma coisa. Então, a importância de estarmos essa ciência. Eu não sei. O que eu faço? Gente,
É o autoconhecimento, é buscar um processo de terapia, de mentoria. Eu estou aqui para te possibilitar, trazer essa possibilidade. Se permita se autoconhecer, se permita vir participar, fazer um processo de psicoterapia. O autoconhecimento, gente, é tudo. Te proporciona, de fato, a você viver a sua melhor versão. Não tem como viver a melhor versão se, de fato, não se conhecer. Não é isso, Viviane? Exatamente. E o que acontece? Hoje ainda, muitas pessoas têm um preconceito quando Sim. você fala de psicanalista, de psicólogo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Todo mundo deveria fazer. Sim. Todo mundo. Porque se você for começar a estudar a história, por exemplo, Freud foi o pai da psicanálise. É. E quando ele traz esse conhecimento, ele traz que você tem um inconsciente. E olha só o que ela está falando das possibilidades que ela traz no autoconhecimento através disso. Por quê? Muitas vezes você tem um comportamento na sua fase adulta que houve alguma coisa na sua infância e você não tem nem noção. Sim. Algo te trava e você não entende por que você não consegue avançar. Sim. Por que eu não saio do lugar? Por que eu lembro disso? Ou por que eu não lembro disso? Então, são autoconhecimento que nasceu, e não é de agora, profissionais capacitados para poder ajudar, auxiliar. Sim. E a fala, você falar, ela cura. Sim. Vamos para a palavra? Confessai. É. Até as suas coisas mais íntimas dentro de você, que às vezes você não tem auto-resolução. Sim. Então, assim, é um campo muito grande para a gente mexer. Então, às vezes você pode falar assim, que nem ela disse, né? Ah, mas eu não sei isso, não sei aquilo. O primeiro passo é a decisão de que você precisa mudar. Sim. Que você quer plantar algo diferente para colher. Porque não tem como, se você continuar plantando o que você vem plantando, não tem como você colher coisas diferentes. Diferente. Parece até redundante falar isso, né? É. Mas é uma coisa muito verdadeira. Eu sempre falo assim, que o óbvio precisa ser dito. Gente, é óbvio. Mas a gente precisa dizer para quê? Às vezes as pessoas podem falar 10 vezes a mesma coisa. Na 9ª você desperta. Sim. Não é? É. Às vezes uma forma diferente de uma pessoa ter colocado a mesma coisa, que nem a gente está falando da palavra. Sim. Provérbios foi dito de uma maneira. Às vezes você não entendeu em Provérbios. Mas veio Jesus e trouxe. Nossa, eu entendi. Às vezes nem Jesus trazendo você entendeu, mas o psicanálise está falando com você. Pronto, eu entendi. Abre a mente. A mente. Aí chega Daniel Goleman lá apresentando os 5 pilares da inteligência emocional. Você fala, nossa, verdade. Nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso, mas se eu olho lá para aqueles discípulos lá, nossa, eles passaram por esse processo. E olha quanto houve um desequilíbrio Teve. até chegar ao equilíbrio. Então, é uma construção, é o processo. É não querer ultrapassar, pular o degrau, não, mas é passar e respeitar o processo. E, Viviane, hoje, você lida, a sua empresa tem essa questão da culinária, os grandes eventos, vocês estão sempre nos grandes movimentos, grandes prays. Eu acredito que você vê muito presenciar, falar sobre esse tema, inteligência emocional, autocontrole e tudo isso. E quais são os maiores desafios para uma mulher, você enquanto mulher empreendedora, empresária, que lida com tanto mulheres empresárias como homens também, qual é os maiores desafios para uma mulher desenvolver inteligência emocional no mundo tão agitado como hoje? É a voz que você está escutando. Olha. As vozes, Profunda, hein, gente? Uau! as vozes que você está escutando. Porque nós estamos falando aqui de inteligência emocional. Sim, Nós estamos falando de palavra que é milenar. sim. E se você não tiver fundamentado, eu vou dar o exemplo, no Senhor, na palavra, no que Ele determina para que nós possamos fazer. Para alcançar o nosso objetivo tem que ser o reino. Sim. Quando nós iniciamos, você falou uma frase que me lembrou quando ele diz assim, buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. É muito difícil você colocar isso na palavra. Sim. Em prática. Sim. Porque o seu racional começa, mas eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro para sobreviver. Mas eu preciso disso, mas eu preciso daquilo. E você não para lembrar que a fé é a certeza das coisas que os nossos olhos não veem. Não viram ainda. É. Então, qual é a voz que você está ouvindo? É. Muitas vezes está um caos.
A gente não é 100% certo. Não, imagina, se fosse, a gente já estava na glória. Não estava mais aqui. Não estava nem aqui fazendo podcast. É. Mas a questão é, qual é a voz que você tem ouvido? Sim. Quando tá no caos, tá no tudo, eu paro. Só que para você parar, você tem que buscar uma intimidade com o Senhor Jesus. Sim. Porque quando você fala, pai, não tá dando. O que eu faço? Você tem que se silenciar para que ele possa falar com você. Sim. Porque a meio a tantas vozes você falar junto, o que vai acontecer? Você não vai conseguir discernir qual voz que eu vou dar atenção. Aí vem o silêncio. Se eu não me silenciar, como que eu vou ouvir a voz do Criador? E essa preparação, não te cortando, essa preparação é anterior também ao caos. Sim. Porque a palavra diz que o dia mau, ela vem. É. Só que a gente tem que estar preparado. Sim. E como que se prepara? Agora eu jogo uma pergunta para você. E como que se prepara? É tendo a intimidade com Deus. É uma busca. O autoconhecimento, você vai entender. Quando você... Eu tenho que falar do cristão, não tem jeito. É uma Sim. coisa que já tenho vivido há muitos anos. Isso, graças a Deus, pela misericórdia dele. E é muito fundamental você ter essa intimidade com o Senhor em oração, no seu procedimento, para que você, às vezes, quando você der um passo errado, na hora o Espírito Santo vai falar com você. E você vai se entristecer e falar, poxa vida, eu errei. Sim. Só que nesse entristecer, a palavra até diz, né, que quando vem a exortação, vem tristeza, mas logo depois vem a alegria. Vem a alegria. Porque o Senhor falou com você. Você viu que você falhou, mas que você pode mudar essa situação. Sim. E é um aprendizado até Jesus voltar. É. E não é fácil, é desafiador, mas é decisão. O que você decide? Eu decido estar debaixo das mãos dele. É. Para que eu possa viver a boa e agradável vida dele. Sim. Da vontade dele. E o quanto que é trazer essa conexão com a fonte, né? Tá aliançado com essa fonte, com o nosso Criador. Fazer esse alinhamento. Quando você faz esse alinhamento espiritual, entendendo de onde você veio, se autoconhecendo, porque aí, para você conhecer o seu Criador, você precisa se conhecer. E muitas das vezes eu não conheço nem a mim mesma e nem o meu Criador. Então, eu não sei do meu potencial. Eu não sei como me aprimorar para ser a minha melhor versão diante daquilo que ele tem e falou ao meu respeito. Quando eu entendi essa palavra de buscar primeiro o reino, eu trabalho com gastronomia, conforme ela falou, eu tenho um buffet a domicílio. E a gente faz eventos corporativos, sociais. Quando eu entendi que o meu trabalho era uma desculpa para chegar nas pessoas e levar a essência de Deus que eu carrego para as pessoas, aí virou a chave. Eu falei, então eu não trabalho mais para fazer dinheiro. Eu trabalho primeiro para o reino. E isso vai ser recompensado. Trazendo ali. Quando você inverte essa polaridade, o Senhor se agrada, porque o que Ele quer? Não é o nosso coração? Não é a nossa vida? Todo mundo precisa trabalhar. Sim. Todo mundo precisa se manter. Não tem como. Qual é a pessoa que mais quer que a gente se dê bem para poder transbordar na vida da outra pessoa? É Ele. É Ele. E quando Ele encontra um canal, que somos nós, que se Ele colocar ali uma água, vai transbordar, Sim. não vai faltar. Não. Agora, se você reter o pouco que a gente tem, o que vai acontecer? Você ainda fica sem o pouco que você tem. E olha a profundidade. Mas tudo isso exige o quê? Autoconhecimento. Sim. Eu preciso me autoconhecer. Eu preciso saber quem eu sou. Porque não é do dia para a noite. Não. Mas é a decisão. Mas é um processo. Né? Eu preciso decidir. E se eu não sei o que eu quero, quem eu sou, é, de fato, buscar. Eu dou uma dica. Muitas pessoas lêem o livro de Provérbios e nós estamos há 1 ano com Café com Provérbios, 1 ano e 1 mês. E daí nasceu o nosso filho, né, o nosso bebê, o Voz da Sabedoria. E eu falo assim, é um livro que não se fala muito, é um livro que, assim, vamos olhar para os grandes players do mercado, como que vem a prosperidade? Ensinamento, princípio. É Salomão. Eles buscam. Por que grandes homens constroem grandes fortunas? Porque eles estão inspirados. E algo que o Salomão ele já começa falando. O temor ao Senhor é o princípio de todas as coisas. Para a cura mental, emocional, física, financeira, tudo.
É o temor, é esse alinhamento. E por que que hoje se vê tanto esses grandes prêmios? Eu não tenho nenhuma denominação, mas eu tenho relacionamento, eu tenho conexão, eu faço célula, eu faço isso, eu faço aquilo. De certa forma, eles estão propagando, porque eles entenderam que o prosperar vem a partir de um relacionamento. A partir de você entender quem você é, quem te formou. E aí vamos lá em Gênesis 1:28, a partir dali que fala que o governo. Todos nós recebemos essa ordem para governar. Mas só aqueles que conhecem quem é e conhecem a respeito do seu Criador exercem o autogoverno. Quando eu me conheço, eu entendo quem eu sou, quem me chamou e qual é o meu propósito de vida, alinho o meu mental com o meu emocional, espiritual, aí a pessoa se posiciona. Posso só fazer um complemento? Pode. Que o coração acelerou? Jesus disse, isso é o fundamental que ela está colocando. É super, mega importante. Mas não pense você que quando Jesus fala que o amor joga fora todo temor. E se você pode ter todas as coisas do mundo, mas se o amor não habitar em você, de nada serve. Sim. Então, queira sim a prosperidade. Queira sim os conselhos para que a gente possa se desenvolver, que é o que a gente faz. Sim. Mas não deixe perder a sua essência no amor em Cristo. Sim. Porque a palavra diz, de que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Então, o maior principal é que a gente se desenvolva. É possível, sim, ter amor, ser cristão e prosperidade? Sim. Não é de uma coisa diferente da outra. Sim. Nós estamos dizendo que é possível, sim, porque tem muitas pessoas que são cristãs. Eu já fui uma dessas, travada, porque eu falava, meu Deus, se eu buscar riqueza nesse mundo, eu vou pro inferno. É uma crença que muitas pessoas carregam. Eu me deparo, eu fui fazer uma palestra para 260 mulheres empreendedoras. E eu comecei a desmistificar essas crenças. Porque dinheiro é a raiz de todo mal. Dinheiro traz a perdição. Rico vai para o inferno. Riqueza não é de Deus. Então, assim, quantas pessoas que deixam de viver a prosperidade de Deus porque por falta de sabedoria. A sabedoria é a chave do sucesso. Não só a sabedoria, o relacionamento, a intimidade. Sim. E trazendo tudo ali na bagagem, o amor. O amor é o que rege, né? Se hoje houvesse amor no mundo, nas pessoas, no mundo não, nas pessoas, não existiria guerra, não existiria rivalidade, não existiria feminicídio, não existiria ataques às escolas, a empresas, não existiria terrorismo. Por que existe tudo isso? Porque falta o ingrediente mais precioso e mais raro. Vamos dizer que é raro. E ele até disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam, né? Sim. Essa é a questão. Então, nós estamos aqui, gente. É para essa chama ser levantada. Sim. É para essa chama ser sentida, para que você desperte. Para que você olhe e fale assim, poxa vida, o que elas estão dizendo faz sentido. Dá tempo. Sim. Eu quero viver isso que elas estão falando. Eu quero sentir isso que elas estão falando, porque é real. Isso pode acontecer. Se aconteceu na minha vida, aconteceu na dela, sim, acontece na sua também. Só a questão de autoconhecimento, buscar essas informações de qualquer jeito. Hoje a gente tem um acesso tão mais fácil, sim, com as informações, o que é isso, o que é aquilo. Cuidado também. Porque se você ficar só consumindo e não colocar em prática, você acaba ficando na bendita obesidade mental. E aonde muitas pessoas, como nós começamos a falar, né? Sim. A saúde mental hoje é uma coisa que se fala muito. Então, esses são os princípios básicos para que você fala, não, peraí, eu preciso sair da caixinha, eu preciso entender sobre inteligência, sim, emocional, eu preciso sim numa psicanalista, eu preciso sim procurar um psicólogo, eu preciso procurar treinamentos, sim, onde as pessoas estão pensando da mesma maneira, de crescimento, sim, de não reclamação. Você consegue estar numa mesa hoje que as pessoas estão reclamando? Não. Quando você chega perto de alguém que você... Não, você foi... Aí daqui a pouco começa a ver um burburinho. Você fala, peraí, acho que o que eu tô fazendo aqui hoje? Já sai de perto. Gente, é muito interessante quando a gente muda esse negócio. Desconfortável. Exatamente. Você sente assim... Olha, eu viajei para um determinado local e uma determinada pessoa que eu conheço há muito tempo...
Falou, ai, vem aqui em casa. Aí eu falei, eu não vou na casa dela. Porque entra ano e sai ano, a pessoa só reclama. Até Deus passa na peneira. Então eu falei, pra mim não faz mais sentido com pessoas que murmuram, por pessoa que só abre a boca, que não traz nada que edifica, que só traz tudo pro negativo. Quer ver uma situação? É quando você tá vindo no trem, no metrô, que quando uma começa, parece que todo que tá naquela fileira do banco, aí vai. É uma competição de quem tem um olhar mais depreciativo. Não, seu problema não é nada, o meu é pior do que o seu. Meu Deus, é uma competição. Quem sofre mais, quem passa mais. E ali fala de governo, do preço do café, do preço disso. Falei, a vizinha veio falar, falei, então eu não sei quanto que tá o ovo, porque eu compro no óleo o preço. Ai, mas o ovo subiu. Eu falei, subiu? Não tô sabendo. Eu tô comendo. Eu não tô sabendo, porque eu compro lá, eu preciso comprar o ovo, eu vou comprar. Se eu for olhar por preço, eu não compro nada. E aí eu fico observando assim, uma faz café, uma fala, a gente precisa pegar a borra do café e deixar para fazer de noite. Meu falo, Deus. Mentalidade. É. E por que uns estão bem e os outros não estão? É mentalidade. Então, é entender que a minha mentalidade, ela pode tanto me dar um boom, me erguer, como também pode me jogar lá no fundo do poço. E aí eu já pergunto para você, como discernir quando é a hora de calar e quando é a hora de falar com sabedoria? Vou te responder essa. Agora, deixa eu só fazer um complemento da sua fala. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo. Renovai pela sua mente, o entendimento. Sim. Então, assim, tudo complementa. Tudo complementa. Não vos conformeis com esse mundo. O que nós estamos vivendo? Nós não estamos conformados. Nós estamos vivendo na transformação da nossa mente. A palavra de novo aí. Então, gente, não tem como a gente escapar. Quando você fala sobre... discernir a hora de falar, a hora de calar... E de uma forma, fazendo uso da sabedoria. Isso é uma questão muito de bom senso. Sim. Às vezes as pessoas falam que não é, porque elas não têm. Sim. A gente tem... Aí volta pro autoconhecimento. Não tem como. Gente, não tem como. Não tem como escapar. O autoconhecimento, ele tem que estar alinhado. Sim. Porque, vamos supor, a mesma coisa que nós estamos aqui. Daqui a pouco começa a ser inconveniente falar com que você... Coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma falta de bom senso. Sim. E na nossa vida, em todos os departamentos, porque assim, eu sou a Viviane. Só que tem momentos que eu sou empresária, tem momentos que eu sou esposa, tem momentos que eu sou mãe. Então, cada momento da nossa vida, a busca do autoconhecimento, a busca de ser a luz desse mundo, Sim. o sal da Sim. terra, a temperância. Volto a dizer, é totalmente? Não, tem hora que a gente acaba não tendo essa... Passando um pouco do limite e a gente volta. Só que tudo que você vai fazer, você tem que... Onde eu tô agora? Qual que é o meu papel agora? Meu papel é de esposa? Pronto. Qual o meu papel naquele momento de esposa com meu marido? Não, agora o meu papel é de mãe. Tá, o que eu tenho que fazer nesse momento que eu tô com as minhas filhas? Então, assim, é o autoconhecimento em todas as áreas da nossa vida. Sim. Tá, agora eu sou empresária, eu tô na empresa, eu vou fazer reunião, tô falando com o colaborador. Então, assim, é aonde você tá, a voz que você escuta, porque não tem como eu falar assim, ó, eu sou cristã agora eu tô indo trabalhar e eu não sou mais, tá? Então, eu não tenho mais domínio próprio, eu vou falar do meu jeito mesmo, descer o sarrafo e tá tudo certo. É dupla personalidade? Sim. É um bipolar, uma pessoa bipolar. O camaleão, conforme os ambientes, vai mudando. Às vezes eu tô na empresa, tô em evento, né? E aí eu mesmo já acho que eu já sou mais agitada. Mas eu já ouvi dos colaboradores assim, nossa, mas você é tão calma, você é centrada, você vai fazer, acha? Eu já tô achando que eu... Então, assim, a percepção também das pessoas te falam como você tá reagindo. Sim. Como você tá lidando com as situações, né? Sim. É bem sim. interessante isso. E ter essa maturidade, né? E tudo isso, eu acredito que você foi treinando. Ou você sempre foi assim? Não. Quem me conhece hoje, eu tenho 44 anos. Quem me conheceu com os 25, fala, nossa, 28, 30 anos. Tem muita diferença. A maturidade, ela vai fazendo isso. Mas você também tem que se permitir.
Porque tem muita gente com uns 44 anos e ainda não chegou no mínimo. Não que eu seja madura ou extremo, não. Mas você vê, às vezes, pessoas que não chegaram nem no metade de uma maturidade. É a decisão de você querer. Qual caminho você quer seguir? Sim. Qual é a voz que você quer seguir? É sobre isso. E aí eu já mando mais uma. Que experiências pessoais você já viveu onde controlar suas emoções fez toda a diferença? Ah, misericórdia. Em eventos, principalmente. Eventos no trabalho é muito desafio. E evento, casamento, com filho. Porque as nossas palavras, ela tem muito poder. Sim. Olha só, uma palavra mal colocada, ela destrói. Sim. Às vezes, não é só aquele momento, ela vai se carretar por tempos e tempos. Às vezes, o casamento ele é destruído por uma palavra. Sim. E a infância de uma criança, de um adolescente, é roubada, fragilizada. Por uma palavra. Por uma palavra. Por e uma aí, frase, nós por uma vamos voltar lá o atitude. que Salomão fala, hein? A nossa boca, ela tem poder para construir, ela tem poder para destruir também. Ela tem poder para gerar vida, mas ela tem poder também. Foi o nosso primeiro episódio, falamos sobre isso, o poder da palavra. Ela tem poder também de matar. Então, olha que interessante, como que as coisas vai no decorrer, né? Vai vindo esse flow, esse download, eu falo que é um download divino, de entendermos que muitas das vezes, no calor das emoções, tipo, você vai lá, fala, solta os cachorros, como de ditado popular, só que depois não dá para eu ir recolher o que eu falei no vento. O vento passou, não dá para recolher. Então, o quanto que é importante nesses momentos, principalmente num ambiente, ali num evento. Alguma coisa deu errado, aconteceu alguma coisa. Imagina cair uma caixa de copo, de taças. E agora, o que nós vamos fazer? Já aconteceu. E aí, o que nós vamos fazer? Tem que dar jeito com o que tem naquela hora. E não adianta gritar, berrar, você vai destabilizar toda a sua equipe. Então, depois você resolve. O que eu tenho hoje? Como é que eu posso resolver agora? A gente vai trabalhar com o que tem. É o que dá para fazer. Entende? Então, assim, a questão é... O problema aconteceu. O que você vai fazer com o que aconteceu com o problema? Isso mesmo. Qual é a forma com que você vai gerir? Como vamos lidar com tudo isso? E é sobre... Olha aí a inteligência. Gente, não tem como dissociar. Não tem como dizer, nossa, mas eu preciso... Nós precisamos cada vez mais evoluirmos e nos autoconhecer. Deixa eu só fazer que você estava falando de falar. Sim. A palavra diz que quando a gente fala é o que está cheio o coração. Então, se você está naquela ira, naquela raiva, só vai proferir o quê? É coisa boa? Não. E aí não vai ter como voltar. Então, às vezes escapa alguma coisa, que escape coisa suave. Sim. Mas retraia. Feche, se cale, deixe o seu espírito voltar para o normal, a raiva passar, a ira passar, e depois você vai e conversa. E você sabe que essa pontuação que você fez me fez pensar em quantas das vezes deixamos que as nossas emoções ela venham nos autogovernar. Por isso que Salomão fala, olha, é melhor você governar o teu espírito, ter o autocontrole do que você governar uma cidade, do que um valente que governa uma cidade. E nós estamos falando de um cara que em 40 anos de reinado não houve uma guerra sequer. Então, da importância de nós estarmos sempre frisando, batendo na mesma tecla, relembrando, porque sem inteligência emocional, sem autoconhecimento, sem domínio próprio, sem habilidades sociais, sem empatia com o outro, fica complicado, desafiador vivermos, principalmente no mundo atual, onde observa-se crianças e adolescentes, eles estão no mundo virtual, sem esse contato, sem essas habilidades sociais. E o quanto que Goleman, ele frisa esse ponto. Ele traz, dentre 5 pilares, a habilidade social como um pilar essencial.
essas habilidades. É o nós estarmos aqui. É maravilhoso estar numa live, mas estar presencial não é melhor. Com certeza. É muito melhor. E olha a pessoa que é sinestésica, que gosta de sentir, de tocar. Então, é muito melhor. Então, é muito legal. Cultivar, né? Cultivar o amor próprio, o autocontrole, o domínio próprio, E a autoconfiança. E é uma troca. É um conjunto. Uma troca não, é um conjunto. Nós estamos falando de inteligência emocional pelo Goleman. Nós estamos falando sobre Salomão, que trouxe vários ensinamentos. Nós estamos falando na fé de Jesus, que fala que nós temos que ser gerados de novo. E quando ele é gerado dentro de nós através do Espírito Santo, a gente consegue ter domínio. Porque isso está na palavra. A gente tem a longanimidade. Os frutos do Espírito. Sim, tem o autocontrole. Tem o amor, que é a empatia. Só mudou de nome. Só mudou de nome. Empatia. Mas é amor. Por quê? Mas por que essas nomenclaturas? É uma forma até mesmo de trazer uma maior compreensão. Talvez, nossa, mas quando eu olho de empatia, eu vou ver lá, que lá em Coríntios, tá falando lá sobre os frutos do Espírito. Tem a longanimidade. A paciência, a temperança. A paciência. É tudo que a gente precisa ter. São os frutos necessários para que, de fato, venhamos exercer o governo. Mas primeiro aqui, ó. E outra coisa, tem que a gente que estava lá na carta onde você pediu para a gente ler. Provérbios 16:32, ele fala do ânimo. Ele fala do ânimo também. E o ânimo faz parte. Se você não tiver o ânimo, você não consegue dar os primeiros passos. Sim. Aí não tem como falar de Jesus, que Jesus diz assim, ó. Vocês vão passar tribulações na terra. Ele não disse que ia ser fácil. Só que ele também diz assim, tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Não foi isso que ele nos disse? Você também vencerá. Se eu venci, você também vai vencer. Se eu deixei todas as coordenadas aqui, ó, é só você seguir. Porque você também vai conseguir. Mas se você ficar sentado, o que vai acontecer? Vai acontecer? O que ele tinha que fazer, ele já fez. O que já estava escrito, já está. Já está. Depende de quem? Agora depende de nós. Eu fazer a minha parte, você a sua, e assim... Sucessivamente, gente. Vamos prosseguindo. Olha que papo gostoso de conhecimento. Fala pra mim, quanto você já pôde anotar? Sim. Do que você se encontra na sua vida hoje, os primeiros passos. Se você está num processo, quais os próximos passos que você pode ter? Com quem você pode se conectar? Isso é um network muito importante. Porque se você está num lugar onde as pessoas, que nem nós falamos, não pensam em evolução, acha que isso é coisa de outro mundo, não é pra vida, o que vai acontecer? Nada. Agora, a oportunidade de você estar acompanhando pessoas, olha só, voz da sabedoria. Você começa a exercitar o seu pensamento de falar assim, não, peraí, o que eu posso fazer? Sim. E colaborar com você mesmo. Se hoje nós estamos aqui, nós passamos por um processo, não foi do dia para a noite. Sim. Mas amanhã pode ser você aqui, ó. Com outro nome, com outra sabedoria, mas com os mesmos fundamentos. Sim. É sobre isso, ó. É sobre se permitir, porque nós não somos eternos. Não. Então, olhar... Talvez você que está aí nos olhando, nos acompanhando nesse momento, as fichas estão caindo, talvez você fala, nossa, eu fiz tudo errado, ó. Sem culpa, sem julgamento, sem se autocondenar, se crucificar numa cruz, ok? Eu fiz errado, mas o que eu posso fazer de diferente a partir de agora? Se permita. O que você pode fazer diferente? Quais são os passos que você escolhe a fazer a partir de agora? Comece olhando lá, vendo lá em 1 Coríntios, quando fala dos frutos do Espírito. Se eu não me engano, é 1 Coríntios 13, que traz ali os frutos do Espírito. Se não me falha a memória. Comece também a buscando conteúdos, podcasts maravilhosos, assim como o Voz da Sabedoria, que te promove o autoconhecimento, a trazer mais clareza. Entenda mais um pouco sobre a inteligência emocional. Então, assim, mergulha. Fiz errado até aqui? Hoje é o dia de você tomar a decisão e mudar a sua rota, dando o primeiro passo para vir de fato viver o novo. Não tem como eu viver o novo, querer viver o novo, ficando sentadinha aqui de braços cruzados, esperando a vida passar, a vida leva eu e a vida passa e não me leva. Então, se permita tomar os primeiros passos. Decida qual vai ser o primeiro passo. Não precisa ser 5, mas 1. Começa com 1.
e a exercitar hoje. E não fica só nisso, não. Já compartilha aqui o nosso Voz da Sabedoria. Já pede aí para a família, todo mundo se inscrever no nosso canal e vamos compartilhar. Tá fazendo sentido para você? Tá te trazendo clareza? Tá tirando as máscaras, as vendas do seu olhar? Compartilha com mais alguém. Seja você também um instrumento, uma ferramenta, um garçom que está servindo outras pessoas aqui, ó, com a Voz da Sabedoria. Então, Viviane, olha quanto que rende, né? A gente começa Muito. uma coisa e sempre tá voltando ali e vai... E se você me permitir, tem uma pitada muito, muito, muito importante. Sim. Mas que ninguém quer falar. Sim. Porque dói. Sim. E todo esse complemento que a Van tá falando, eu tava falando sobre isso ontem, e isso é um dos conteúdos da Carta da Virada. Sabe qual é? Na oração do Pai Nosso, muitas pessoas oram ela. Só que ela tem uma finalização que, se você não parar para examinar, você deixa tudo isso que nós estamos falando aqui. Não vai acontecer. Ou não vai acontecer da forma que o Senhor gostaria. Sabe qual é? O perdão. É. A oração do Pai Nosso, que muitas vezes nós oramos, ele diz que a gente tem que perdoar para nós recebermos o perdão de Deus. Sim. E muitas vezes está impedindo você de até mesmo dar os próximos passos, é porque o seu coração ainda está apegado a algo que ficou lá atrás no passado. E você não sabe como se libertar disso. Você não sabe o caminho que você tem que fazer sobre isso. Mas existe pessoas para pegar na sua mão, como a Vandiane, para falar assim, vamos analisar qual é esse caminho que você tem que percorrer. Porque as pessoas, elas falam assim, eu preciso, não vou liberar perdão para fulano porque ele não merece. Gente, escuta o que eu vou dizer. Não é para ele. Sim. É para você. Isso é para mesmo. mim. É para ela. Mas é isso mesmo. Trazendo essa questão. Pode continuar falando. É forte isso, porque Sim. às vezes você tem uma ferida que você vai falar, mas o que tem a ver que eu tenho mágoa de fulano, que eu tenho ciclano, que Beltrano fez isso com a minha vida financeira, com a minha vida profissional, com a minha vida pessoal? Gente, tem tudo a ver. Nós temos um nível de consciência de 5%. 95% são inconscientes. Inconsciente. O próprio cérebro, ele nos protege de muitas coisas que poderiam ser insuportáveis. Sim. Só que a sua postura de hoje pode ser reflexo de algo que ficou lá atrás. Sim. E você, às vezes, acha que está liberto. Você acha que está tudo bem. Tá tudo bem. E não está tudo bem. Se neste momento você lembrou de algo, você precisa tratar isso. Sim. Isso precisa sair da sua vida. Não precisa carregar peso. Ela tem que ser leve. Sim. Jesus disse, o meu fardo é leve. Então, se você por algum momento está carregando algo que não é seu, é a oportunidade do autoconhecimento. Sim. De você buscar ajuda para que você desmistifique isso e viva realmente uma vida que o Senhor quer para você. Essencial. Porque, e outra coisa, o perdão não é sobre o outro, é sobre nós. Porque quem está carregando fardo aqui, às vezes a pessoa passa em nossa vida, lança a palavra, nos machuca, fere, e ali nós estamos carregando isso ali dentro de nós. Só que quando eu falo, nossa, mas eu vou ter que perdoar isso... Não, você está perdoando, você está tirando. Porque lembrando que a gente também fere outras pessoas. Sim, sim. A gente também faz isso em outras pessoas. E muitas das vezes sem perceber que estamos ferindo. Exatamente. Inconscientemente. E se você não chega até mim para falar, ou então libera, você vai carregar um peso que não é seu. E às vezes a pessoa nem sabe. Que nem você falou, muitas vezes nós não sabemos. Às vezes fulano fica chateado com ciclano e quando você vai ver, mas eu não imaginei que ia machucar outra pessoa. Só que o estado de espírito de cada um vai determinar até onde vai ser atingido. Sim. Porque quando você começa com a inteligência emocional, a fé em Cristo, desenvolver, Jesus ser gerado, várias coisas, quando essas setas chegam para você, você vai falar assim, não, peraí, isso aqui não me pertence. É forte isso, hein? Poderoso. É uma Olha o domínio próprio. Olha a chave da cura. É Chave isso da cura. mesmo. Quando eu entendo, quando eu tenho esse domínio próprio, o autocontrole, eu vou falar, não, isso aqui não está no meu controle.
Isso aqui não me pertence, eu tô carregando uma bagagem que não é minha. E aí, eu tiro esse peso e sigo a vida com leveza. E o perdão é essencial. Primeiro, perdoe-se a si mesmo. Muitas das vezes, o perdão não é nem para ser liberado para o outro. É para ser liberado para nós mesmos. Então, é sobre isso. Viviane. Estamos chegando. Gente, já estamos chegando aos finais. Mas antes de encerrarmos aqui, eu quero deixar mais uma perguntinha para você. Quais práticas diárias você recomenda para desenvolver domínio próprio e crescer em sabedoria emocional? Olha só, se o seu relógio está programado para despertar às 7 horas da manhã, porque você logo em seguida você tem que se trocar, Sim. Gente, coloca 5 minutos, 10 minutos antes. Você precisa, antes de qualquer interferência de fora, é a sua conexão com Deus. Sim. É a leitura da palavra. E Viviane, eu não tenho esse hábito. Tudo começa para que você adquira esse hábito. Sim. Então, assim, a era da tecnologia é você abrir o celular, já ver as mensagens. Quando eu percebo que isso tá acontecendo ou vai acontecer comigo, eu falo, epa, eu já instalei um drive. Desperta. Não. Primeiro, nem que se for um versículo. Sim. Uns 5 minutos de você agradecer por você acordar, pela dádiva de estar ali, por ser instrumento naquele dia, Sim. agradecer e declarar. Eu falo até muitas vezes nos meus stories, já declaro hoje? Todos os dias eu falo, declaro, porque eu tenho o hábito de declarar. Eu acordo declarando por mim, pela minha família, pelas minhas filhas, pelo Senhor, de tudo que Ele vai me dar naquele dia, no que eu posso proporcionar. Sim. E a leitura da palavra. Nem que se for um versículo, gente. Porque quando você faz isso, você começa a ecoar aquela palavra na sua mente durante o dia. E outra coisa que faz parte, não consigo fazer todos os dias, mas sempre quando eu posso, é a meditação. A meditação, ela desmistifica. Tem gente que acha, não, isso aqui não serve. Não, o silêncio de você poder se ouvir e de ficar naquele momento, ele é muito importante. Essencial. Então, é esses aí. Nossa, é essencial. E eu começo o Café com Provérbios já provocando. Já fez os teus hábitos de gratidão? Já apresentou as declarações do eu sou, os atos proféticos? Porque fazem toda a diferença no nosso dia. É trocar a murmuração pela gratidão. E nessa semana, o nosso Café com Provérbios está falando a série sobre gratidão. E hoje o nosso convite foi: olhe para a vida com mais gratidão. Traga um olhar de gratidão. Então, já vamos aproveitar aqui. Falando de gratidão, Sim. Já quero agradecer. Você obrigada. foi maravilhosa. Gente, passa tão rápido, eu fico inconformada com as coisas Faz 5 dessas. minutos que nós sentamos aqui? Pois é, e já estamos Muito encerrando. obrigada, viu? Então, muito obrigada, Viviane, pela sua presença. Nossa, que papo bom. Vamos voltar mais vezes, hein? Olha, já recebo, bom. sim. É um papo bem produtivo, trazendo aqui esse autoconhecimento para a sua vida, através de conselhos milenares de Salomão. E eu quero já convocar mais uma vez, se inscreva no nosso canal Voz da Sabedoria, compartilhe o nosso canal, seja você um instrumento, um garçom, um porta-voz de Deus. Você que não tem essa coragem de se expor ainda, comece aí, expondo aqui, compartilhando, falando. Viviane, fique à vontade, faça seus agradecimentos. Deixa aqui também as tuas redes sociais para quem quiser te conhecer, te seguir, fique à vontade. Muito obrigada pelo convite, muito honrada de verdade de estar aqui nessa segunda edição de vocês. E a minha rede social é Viviane Fernandes 0. Viviane Fernandes 0. Você vai encontrar no Instagram, você vai encontrar no TikTok, você vai encontrar no YouTube, vários conteúdos também com que eu trago. E você será muito bem-vindo lá, viu? E muito obrigada, gratidão. Eu que agradeço. Gente, até a próxima semana com o próximo episódio do nosso Voz da Sabedoria. Um forte abraço para todos vocês.